Um dos mitos econômicos que ajuda a sustentar a ideia do intervencionismo estatal é a falácia dos bens públicos. E isso é uma coisa que você vai encontrar em várias escolas de economia diferentes, a noção de que existem bens públicos, coisas que o mercado é incapaz de produzir e que o Estado tem que intervir e tem que cobrar impostos para fazer porque o mercado jamais vai fazer. E então a gente não pode privatizar isso. Por isso que tem que ter Estado, porque existem certos bens públicos. Isso é uma puta falácia gigantesca. Vai ter um artigo lá na descrição pra você ler sobre isso, que é do Hans Hermann Hoppe refutando isso. E esse vídeo é baseado no artigo dele, pra você entender o que tá acontecendo aqui. E a primeira coisa engraçada sobre a falácia dos bens públicos é que raramente os apologistas do Estado conseguem concordar sobre o que é um bem público. Porque eles já defenderam que rádios eram bens públicos, televisão é um bem público, cultura é um bem público, arte é um bem público, rodovias e ferrovias são um bem público, empresas aéreas são bens públicos, produção de energia são os bens públicos. Todas essas coisas já foram defendidas por apologistas do Estado como, olha, o mercado jamais vai conseguir fazer isso, então o Estado tem que vir e roubar as pessoas via imposto para fazer rádio, porque o mercado nunca vai conseguir fazer isso. Televisão já foi defendido como isso. É bizarro, mas algumas coisas que eles concordam são estradas às vezes, porque tem discordância, e especialmente polícia e justiça. Eles falam, não, isso aqui o mercado jamais conseguiria fazer. O que leva ao segundo ponto engraçado, que é, olha a lógica, ok? O que os apologistas do Estado falam? Olha, eu, defensor economista do Estado, acho muito forte mesmo que o livre mercado jamais vai conseguir fazer um sistema de justiça que vai conseguir estabelecer regras e defender a propriedade das pessoas. Eu realmente muito acho que isso não vai acontecer, porque eu uso isso porque assim, eles não têm nenhum motivo lógico para argumentar isso. Não existe nenhuma dedução lógica de por que isso é impossível, embora exista a dedução lógica do contrário, de que é impossível que o Estado consiga fornecer a justiça. Então vira uma coisa de opinião, vira uma coisa de fé. Mas, eles falam, ó, a gente acha que eles não vão conseguir fazer. Então, porque a gente tem essa opinião, a gente vai então proibir, sob pena de crime, que alguém tente fazer isso. A gente não vai deixar que aconteça. E a gente vai fazer um outro sistema para garantir que esse não funcione, que eu tô dando no exemplo de justiça. E depois que isso acontecer, a gente criar o nosso sistema aqui e ele não funcionar e a gente proibir um sistema de mercado, a gente olha e fala, tá vendo? Jamais o mercado conseguiria produzir, porque senão ele teria produzido. Jumento, você que proibiu fazer isso em primeiro lugar. Você fala, jamais a governança privada vai conseguir funcionar, você precisa de um Estado. Me deixa testar? Não. Você quer que eu te prove como, então? Eu falo, faz a prova, toda a prova teórica. Olha, um Estado não funciona e só uma governança privada funcionaria. Você faz a prova teórica. Aí o cara fala, mas na prática isso jamais ia funcionar. Me deixa tentar? Não. Vou fazer o quê, pô? O que você faz com isso? Como é que você argumenta com um cara desse? E daí o cara fala, tá vendo? Por isso que é impossível. É bizarro que esse argumento seja feito, mas ocorre dessa mesma exata maneira. Olha, então, as pessoas jamais conseguiriam fazer estradas privadas, ok? Então o Estado tem que fazer. A gente pode tentar aqui? Não, porque você não vai conseguir. Me deixa tentar? Não. Esse é o argumento dos bens públicos. Outro lado da falácia é você dizer, não, mas é porque são bens que as pessoas se importam, certo? Existe uma demanda por esses bens, por exemplo, uma estrada. Você gostaria muito de ter uma estrada pavimentada na frente da sua casa, e isso é interesse público. Todas as pessoas se interessam na produção de estradas, porém, o livre mercado jamais vai fazer porque a gente proibiu e não deixa ele tentar. Mas, como é do interesse das pessoas, então o Estado tem que fazer. Por que é interesse das pessoas? Então, se as pessoas se interessarem, o Hoppe ele dá esse exemplo, na cor da minha cueca. Todo mundo se interessa na cor da minha cueca. É interesse público. O Estado tem que regular isso? Aí você fala, não, mas é que esse argumento é ridículo, né? Mas o argumento das estradas não é. Ora, mas é o mesmo argumento. Você fala, não, é porque as pessoas se interessam, elas gostariam que existissem estradas, então o Estado tem que fazer. Bom, e se as pessoas tivessem um desejo, assim, de que, sei lá, todas as pessoas asiáticas fossem mortas?
É o interesse delas. Existe um interesse público em que todo japonês tem que morrer. O Estado tem que fazer. Ah, não, mas é porque daí viola os direitos das pessoas. Ué, mas e o Estado roubar minha propriedade pra fazer uma coisa que eu não quero, não viola? Você tá admitindo que... esse é o argumento utilitarista dos bens públicos. Se o público tem interesse em fazer e eles acham que o mercado não vai fazer, deve ser feito. Esse é o argumento. Ué, mas então por que em alguns casos vale e em alguns casos não? Porque o governante não quer. Porque o apologista do Estado fala, não, aqui eu acho que não precisa, aqui eu acho que precisa. Ora, porra, então não é o interesse público. É o interesse do apologista do Estado, é o interesse do burocratazinho, é o interesse do político, que ele acha que é o interesse dos outros e vale, porque se ele achar o interesse da população bobo, ele não vai fazer. Então não é sobre o seu interesse, não é sobre o interesse da população, é sobre o interesse de uma classe burocrata besta. E outro problema que você encontra na ideia de bens públicos é que, olha, vem cá, só porque a população tem interesse em alguma coisa, não quer dizer que o Estado deve fazer. Você tá saindo, o Hoppe ele aponta isso muito forte, você está saindo do campo da economia para ir para o campo da ética. Uma coisa é você apontar que seria muito bom para a população, ou seria do interesse das pessoas, dos brasileiros de maneira geral, que existisse mais infraestrutura, que existissem estradas melhores e tudo mais. Bom, de fato, se existissem mais estradas e ferrovias e rodovias e hidrovias e, sei lá, nióbiovias, tanto faz, se elas existissem, seria melhor do que se elas não existissem. Bom, sim, a questão é quem vai fazer isso aqui. Agora, pular para o deve, ou seja, o Estado deve fazer, você está saindo do campo da economia de dizer se algo é melhor ou pior, economicamente, para dizer que existe uma norma, que existe um mandato ético, que existe que o Estado tem a validade ética de fazer isso. De então invadir a propriedade das pessoas, invadir a sua propriedade, roubar você via impostos e ordenar que você pague a construção de alguma coisa. Quem vai argumentar para isso não deve apresentar uma teoria de economia, e sim uma teoria de ética. De por que o Estado tem autorização ética para roubar você para fazer alguma coisa. E raramente, quase nunca, essa teoria é apresentada. Isso nos leva ao próximo problema, que é o seguinte. Digamos, por um momento, então, que o Estado tem a autorização ética de cometer crimes contra as pessoas, de roubar o dinheiro delas para fazer uma coisa que ele diz que vai ser boa para as pessoas. Como é que ele sabe? Como é que ele pode afirmar, olha, eu vou entrar na sua casa e roubar 100zão de você, que você teria gasto em várias coisas. Você teria feito várias coisas com esse dinheiro e todas as pessoas teriam feito coisas diferentes. E eu vou pegar 100zão de todas as pessoas e eu vou construir um postinho de saúde que vai fazer atendimento de odontologia. Certo? Porque é bom para as pessoas cuidar dos dentes. Você tem que cuidar dos dentes, é importante, escove os dentes. Agora, como é que você pode me dizer, afirmar, que as pessoas teriam comprado aquela clínica de odontologia? Você fala, não, é que elas querem, mas o livre mercado não está fornecendo uma clínica pública de odontologia ali naquele bairro. Então, eu, Estado, vou fazer. Ué, mas você só consegue saber se uma pessoa quer alguma coisa ou não quando ela age em cima disso. Porque se eu perguntar pra você, o que você quer fazer? O que você quer? Se eu te desse 10zão agora, o que você ia fazer? Você pode me falar várias coisas. Mas eu não sei se são exatamente as coisas que você faria. Agora, se eu vejo você saindo do mercado com sei lá, um refrigerante ou uma batata frita no sua sacolinha e esse custou 10zão, eu consigo afirmar que você, 5 minutos atrás, gostaria de trocar 10 reais por aquilo. Eu sei nas suas ações. Mas você mesmo provavelmente não sabe o que você quer fazer. O que você quer fazer da sua vida? A maior parte das pessoas não sabe. Pronto, causei uma... Calma, relaxa. Não entra na sua vida. Volta pro vídeo, calma, respira. Agora, você não tem como afirmar isso. Você só sabe a partir das ações das pessoas num mercado. E as pessoas têm prioridades diferentes. Se você não tem, digamos, nada, eu tiro todas as suas propriedades e eu vou te falando, ó, eu te dou 10 reais, qual é a primeira coisa que você vai comprar? Chuto eu que vai ser comida. Mas eu posso estar errado. E eu não sei qual comida vai ser. Se eu te der mais 10 reais, provavelmente vai ser mais comida. Mas enfim, quando a gente chegar em uns 5 mil reais, 5 mil não, chutei muito alto, sei lá, uns 500 reais, e eu te der mais 10, você vai comprar uma outra coisa, que vai mudar de preferência entre as pessoas. Então, como é que eu sei que aquela clínica de odontologia que eu coloquei, o Estado coloquei com o dinheiro roubado das outras pessoas, é o que de fato elas queriam?
Eu não tenho acesso a essa informação, eu não tenho como saber. A única coisa que as pessoas de fato querem, que de fato reflete a necessidade das pessoas, que reflete a vontade das pessoas, aquilo que elas achavam mais útil para elas naquele momento, é a decisão livre delas num livre mercado. Então, para resumo, a teoria de bens públicos é uma falácia porque ela não consegue justificar por que o mercado não consegue fazer alguma coisa. Ela, em última análise, faz um argumento de fé, proíbe o mercado de fazer e depois diz, ha, tá vendo? Segunda coisa, ela não consegue justificar por que se alguma coisa é interesse público, por que ela deve ser feita. É interesse público, não, as pessoas têm interesse, e daí? Não quer dizer que o Estado deve fazer, não consegue colocar uma justificativa ética para isso, que não o utilitarismo tacanho, e não consegue dizer nem se aquilo que ele faz é de fato o que as pessoas querem. Em última análise, é só a opinião de governantes, a opinião de apologistas do Estado que se julgam moralmente, eticamente, intelectualmente superiores a você e então com o direito de impor coisas em você como se você fosse um animal burro que precisa ser cuidado. Em última análise, a teoria de bens públicos é uma falácia elitista gigantesca. Bom, enfim, o artigo vai estar lá na descrição para você ler, é muito útil, tem uma segunda parte também que é muito boa, mas também não pega tanto esse assunto. Mas por esse vídeo é isso, tchau, tchau.